Amém. Eu cumprimento a igreja com a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai, no nome de Jesus, ó Pai, nós entregamos ao Senhor nas Tuas mãos, ó Pai. Fale segundo o coração, ó Pai, aquilo que o Senhor tem trazido para nós, a Tua palavra. Eu sei que nós saímos daqui abençoados, ó Pai, que Teu Espírito Santo, que já ministrou até o presente momento, vai ministrando cada um, ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai. Coloco Ele nas Tuas mãos, apresento Ele, Pai, e tudo que ocorrer aqui seria para a Tua honra, para a Tua glória e para a Tua majestade, Pai. Assim eu oro e agradeço no nome santo de Jesus. E a igreja diz, amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém? Irmãos, não é somente o cooperador Gabriel que fica nervoso, não. Também fico. Glória a Deus. Meus queridos, já em primeiro momento gostaria de agradecer a rica oportunidade ao Espírito Santo, a qual nos concedeu de estarmos aqui e cultuarmos um culto ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra, louvor e glória. E quando eu recebi o convite para estar ministrando hoje, nessa manhã, glória a Deus pelos tangedores que estão ministrando, ali também no teclado, eu fui orar ao Senhor de madrugada no monte, pedindo ao Senhor que trouxesse ao meu coração uma palavra, e Ele me deu, que se encontra em 1º livro dos Reis, capítulo 21, versículo 1 ao 3. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Deus está aqui, irmãos. A Bíblia diz, quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Eu sou um. Quem está aqui para servir aos Deus, glorificar a Deus, somos pentecostais em nome de Jesus, amém? Oh, glória a Jesus. Irmãos, a minha versão é NVI. Diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dá-me sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou, se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. 3. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Amém? Podeis se assentar, glorificando e adorando ao nosso Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Amém? Meus queridos, a palavra que o Senhor ministrou em meu coração me deu um tema. E o tema é: eu não abro mão da minha herança. Repita comigo: eu não abro mão da minha herança. Os livros dos reis nos contam a história dos sucessores de Davi e Salomão, sucessão dos reis, tanto de Judá, tanto de Israel, até o cativeiro deste. Estes livros têm uma consideração especial pela linhagem de Davi, na qual iria vir o Messias. O número de bons reis e maus reis desses livros praticamente são iguais. Porém, quando lemos esses livros, podemos observar que os bons reis que se levantavam, geralmente os seus caminhos eram mais longos, a sua vida era mais prolongada. Todavia, quando se levantava um rei ruim, parece que eles morriam rapidamente. Eu consigo ver que o escritor do livro dos reis estava nos contando que existe 2 caminhos. O caminho na qual servimos ao Deus Todo-Poderoso, a qual as promessas do Senhor irá se cumprir em nossa vida. Deus vai prolongar a sua vida, vai abençoar a sua casa em nome de Jesus. Porventura também tem outro caminho, a qual, se a pessoa escolher de não servir este Deus, e este caminho durará pouco tempo. O autor também da história vai nos narrar no capítulo 21 uma história muito rica, muitas das vezes pouco conhecida, que é a história da vinha de Nabote. E quem era Nabote? Nabote era um homem comum, era uma pessoa simples, que morava na sua casa, que servia a sua família,
que estava lá cuidando da sua vinha, herdada pelos seus pais. Também tem outro personagem dessa história, que é o rei Acabe, uma pessoa conhecida, uma pessoa temida pela sociedade. Acabe foi considerado, segundo 1 Reis, capítulo 16, versículo 30, o pior rei de Israel naquele momento. Ele irritou a ira do Senhor. Ele fez bosques para irritar o Senhor, levantou altares a Baal, fez a nação de Israel abandonar a Deus, a sua grande maioria. E pior ainda, ele casou com uma mulher chamada Jezabel, uma mulher que não servia a Deus, uma mulher que servia a Baal, que servia a outros deuses. Então, dentre esses três personagens, temos dois personagens conhecidos, dois personagens famosos, que é Acabe e Jezabel, e um personagem que ninguém conhecia, praticamente, que era Nabote. Muitas das vezes a gente valoriza as pessoas conhecidas, como Neymar. Às vezes valorizamos pessoas conhecidas como vários outros famosos. E às vezes pensamos que a gente, homem simples, a gente que não é conhecido pela sociedade, nem o prefeito às vezes conhece a gente, parece que a gente não tem valor. E eu venho te dizer, meu irmão, se você entrou com esse pensamento, que você tem muito valor para o Senhor. Talvez a sociedade conhece o Neymar, talvez a sociedade conhece o presidente, o prefeito, mas há um Deus que te conhece e que te contempla em nome de Jesus. Não é pelos nossos status ou seguidores do Instagram que a gente é alguém, não, irmãos. É quem somos de acordo com o Espírito Santo de Deus. Servos do Senhor, povo adquirido, aleluia, eleitos, aleluia, escolhidos pelo nosso Pai. Somos dele em nome de Jesus. Então temos esses três personagens, dois conhecidos e outro não conhecido. E houve um incidente nesta história. Um dia Acabe, ele morava em Samaria, mas ele tinha outra casa em Jezreel. Ele vai para a sua outra casa, casa de verão, e ele olha para o seu vizinho e vê uma vinha maravilhosa, uma vinha fértil, uma vinha onde um homem de Deus cuidava da sua herança. E ele cobiçou a vinha de Nabote. Irmãos, eu vou aplicar a tipologia bíblica aqui. Nabote é o crente, eu e você. Pessoas que aceitaram a Jesus como o único e suficiente Salvador. E quando a gente aceitou Jesus, nós recebemos uma herança dos céus. A nossa herança é a salvação eterna em Cristo Jesus. Essa é a promessa na qual o Senhor nos concedeu, a vida eterna. Porém, no outro personagem que é Acabe, ele tipologia o nosso inimigo, que é o diabo. O nosso inimigo que é astuto. Nosso inimigo que traz uma tipologia que é o leão que ruge, que anda ao nosso derredor. E através dessa tipologia eu começo a observar que o nosso inimigo, ele está de olho na nossa vinha. Ele está de olho, meu irmão, na sua salvação. O diabo, ele está pouco se lixando se você tem muito dinheiro. Ele está pouco se lixando se você tem muitos seguidores. Ele está pouco se lixando se você tem muitos bens. O que mais incomoda o diabo é a nossa alegria da nossa salvação. E quantas das vezes ele está nos tentando, porque o trabalho dele é ser tentador, para que a gente pudesse vender a nossa herança para ele. E quantos infelizmente estão cedendo. E quando eu orava ao Senhor, Deus falava para mim: alerta a minha igreja que o diabo, nosso adversário, ele está bramando como leão, procurando alguém que possa atacar. Ele está nos oferecendo a nós entregarmos a nossa herança para ele. Mas avisa ao meu povo, em nome de Jesus, a não abrir mão da sua herança. E a nossa herança é a nova Jerusalém, a qual Cristo morreu na cruz do Calvário e nos concedeu. A nossa salvação não está baseada em bens materiais, em status. A nossa salvação está baseada em Jesus Cristo de Nazaré. A sociedade, ele tem uma fala que para ser feliz, para ser alegre, tem que ser rico.
Se fosse assim, não teria rico se suicidando. Mas a nossa alegria, porque vinho na Bíblia simboliza a alegria, é a nossa esperança em Cristo Jesus. É a nossa esperança, irmãos, esperando que se a gente for falecer hoje, ou se Jesus for arrebatar a tua igreja hoje, a gente vai estar na glória com Ele. Olha para o texto, aleluia. Versículo 2. Acabe disse a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta. Irmãos, olha a noção. O que é melhor? Um campo de vinha ou um campo de horta? Obviamente a vinha tem muito mais valor do que a horta. Sabe o que o diabo quer fazer conosco, se a gente vender a vinha para ele? É estragar a nossa vinha e transformar em horta. Quantos o diabo tem enganado? Quantos estão caindo nas armadilhas dele, trocando a sua herança, a sua vinha, e permitindo que ele transformasse em horta. Lá no livro de Cantares diz que uma pequena raposinha é o suficiente para estragar uma vinha inteira. Mas aqui está um povo recebendo a palavra do Senhor, que está ministrando o nosso coração a termos como exemplo a vida de Nabote, o homem que quando Acabe ofereceu a ele para que ele pudesse vender a sua herança, ele falou: Deus me livre de eu vender a herança dos meus pais. Deus vai dar autoridade em nome de Jesus para a igreja, para você apontar o dedo na cara do diabo e dizer: Deus me livre de te vender a minha salvação. Aquilo que o Senhor pagou um alto preço na cruz do Calvário. Recentemente tivemos um devocional aqui, se vocês estão lendo, e nos estava induzindo a nós agradecermos ao Senhor pela nossa salvação eterna. Você já agradeceu na manhã de hoje a oportunidade que você tem em Cristo de ser salvo, de viver uma vida eterna em Cristo Jesus, de ter essa herança que o diabo não tem autoridade nenhuma para estragar? Ei, irmãos, valorize aquilo que Deus te deu. Valorize aquilo que Deus fez na sua vida, da onde Ele te tirou, do lamaçal do pecado, aleluia, da idolatria, e hoje você conhece o caminho, você conhece a verdade, você conhece a vida, sabe que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Não vende a sua herança. Só que o nosso adversário, ele é persistente. E ele começou a persistir com Nabote, versículo 3, versículo 4, né? Então Acabe foi para sua casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe disse: não te darei herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou a comer. Quando a gente resiste ao diabo, quando a gente resiste, a igreja resiste às tentações, a Bíblia nos diz que ele fugirá de nós. Quantas vezes as pessoas têm medo do inimigo, irmãos? Medo do diabo, medo de macumba, sabe? Medo de alguma maldição. Irmãos, o maligno não tem autoridade nenhuma em tocar na sua vida, se não darmos liberdade para ele. Acabe tentou de tudo, irmãos. Tentou ofereceu até uma vinha melhor para ele, mas ele negou. Sabe por quê? Porque ele quis obedecer à palavra do Senhor. E quantos estão entregando, irmãos? Olha, por exemplo, Judas. Judas entregou a sua salvação e trocou por 300 moedas de prata. Esaú, por um pouco de tempo, ele entregou sua herança, sua primogenitura, para Jacó, por um prato de lentilha. Não troque aquilo que o Senhor te deu. Você já recebeu um bem muito valioso? Ou você já observou alguém recebendo algo valioso e que não valorizou? Você, pai, já deu um presente para o seu filho, muito caro. Sabe aquele presente que arrancou suor de você e você deu para ele e rapidamente ele estragou o brinquedo, estragou o celular, estragou o iPhone, estragou o Xbox, né?
e você fala, meu Deus. Já aconteceu isso com vocês? De você entregar um presente e a pessoa não valorizou, não cuidou? O Pai é a mesma forma. Ele deu um presente para a igreja maravilhoso e fenomenal. A salvação eterna. Que presente maravilhoso que a humanidade não está valorizando. Não está valorizando. Quantas pessoas estão trocando a sua salvação por um prato de lentilha, tipologia, trazendo uma tipologia aqui, por 300 moedas de prata, por um pequeno prazer de pecado. Mas, irmãos, a Bíblia nos orienta a sermos fiéis. Eu gostaria que abrisse em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, que diz, se vocês tiverem a Bíblia, o telão vai estar aqui, que diz, venho em breve, retenha o que você tem, ou seja, cuide o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Cuide da sua salvação. Guarda o vosso coração de toda a armadilha do diabo. Não ignora os seus ardis. Às vezes, irmãos, a gente olha para as pessoas do mundo e quantas vezes tem pessoas que estão sendo enganadas dizendo, parece que o mundo parece ser melhor. Mas isso é uma mentira. É muito melhor estarmos debaixo da palavra do Senhor. É muito melhor nós termos esperança em Cristo Jesus. Que se Ele vier hoje, a gente será arrebatado em nome de Jesus. Coloquei um tópico aqui, irmãos. Devemos ter cuidado a não cairmos na armadilha do diabo. Baseio isso em Provérbios capítulo 14, versículo 12, que diz, há um caminho que ao homem parece ser direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Com base nisso, eu coloco um exemplo de um personagem bíblico muito conhecido, que é Ló. Irmãos, a bênção estava com o patriarca Abraão. A Bíblia diz que Deus iria abençoar aqueles que abençoassem Abraão, iria amaldiçoar aqueles que amaldiçoassem Abraão. Então, se Ló quisesse ser abençoado, ele deveria andar com quem? Com Abraão. Mas um dia os pastores de Ló e o pastor de Abraão não foram com a cara um dos outros, começaram a discutir, brigar, confusão, e decidiram se separar. E nessa separação, irmãos, em vez de Ló pedir perdão para Abraão, tentar reconciliar com Abraão, não, ele quis abandonar realmente. E olha como o diabo, nosso adversário, ele é muito esperto e devemos ter muito cuidado com ele. Quando Abraão fala o seguinte, então escolhe onde você quer ir. Ele olha, irmãos, como se fosse ali. Sodoma e Gomorra. Aqueles campos verdejantes parecendo do Egito. E ele fala, eu vou para lá. Às vezes, irmãos, quantas pessoas estão sendo enganadas por falsas ilusões do diabo, dizendo que, parece que o mundo parece ser melhor, parece que o mundo tem uma liberdade falsa, melhor, mas a bênção estava com Abraão, e por causa desse engano, Ló quase morreu. Na realidade, a sua esposa faleceu por esse ato. Então, meus queridos, se houver dois caminhos perante você, um caminho de obediência ao Senhor, um caminho que faça a vontade do Senhor, ou um caminho da desobediência, escolha o caminho do Senhor Jesus Cristo. Escolha o caminho da palavra do Senhor. Escolha o caminho da bênção em nome de Jesus. Devemos ter cuidado naquilo que o diabo nos oferece, porque nem tudo que parece ser bom leva aos caminhos da vida. Tem caminhos que para o homem parecem retos, mas levam aos caminhos de morte. Talvez nessa semana você precisa tomar uma decisão.
Talvez nessa semana você precisa escolher um caminho. Que Deus, o Espírito Santo, venha te dar discernimento nesta manhã para que você venha escolher o bom caminho. E sabe qual é? O caminho da verdade, o caminho da palavra do Senhor, em nome de Jesus. E Nabote, ele escolheu este caminho, porque ele sabia com quem ele estava mexendo. Ele sabia que Acabe poderia afrontá-lo e poderia até matá-lo. Ele sabia o que estava no jogo, que ele poderia morrer. Mas entre o caminho da obediência e o caminho da desobediência, ele preferiu obedecer a palavra do Senhor e foi fiel em nome de Jesus. Porque naquela época, irmãos, tinha uma lei. A lei se encontra em Números, capítulo 36, versículo 7, que diz, Números 36, 7, que diz: a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. Levítico, capítulo 5, versículo 23, diz: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Então existia uma lei, que Nabote ele não podia vender a herança dos seus pais. Ele valorizou o que os seus pais pagaram no passado para ele ter aquela vinha. Ele deu valor, mesmo arriscando a sua vida, ele falou: não vou vender. Nesta semana, irmãos, talvez o diabo vai se levantar, vai nos proporcionar oportunidades que não é o caminho do Senhor. E as oportunidades parecem ser boas ou arriscadas, mas aquele que é fiel a Deus, ele continuará sendo fiel nas suas vidas. Mesmo que pareça que a gente vai ter prejuízo na situação, quando a gente confia na palavra do Senhor, temos a fé e a certeza que Ele vai estar conosco. Em Salmos capítulo 119, versículo 11 diz: escondi, eu gosto muito dessa versão, irmãos, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Eu gosto muito dessa versão porque esconder, o que é esconder? O salmista estava falando o seguinte, irmãos, que muitas das vezes a gente vai querer chutar o balde. Quem aqui nunca pensou em chutar o balde? Às vezes a gente vai querer chutar o balde, às vezes vai aparecer oportunidades, vou pecar, mas por essa oportunidade, sabe? Vai querer mesmo. Mas o salmista, ele achou um segredo para que ele não venha pecar. Sabe o que ele fez? Ele escondeu a palavra do Senhor no seu coração. O que é esconder, irmãos? Você já guardou um objeto na sua casa? Isso já acontece toda hora comigo. Você guardou um objeto ou escondeu um objeto e não achou mais? Já aconteceu isso com você? Guardou tão bem que não achou mais. Esses dias eu guardei tão bem meu carregador do meu celular e eu não achei até agora. Já faz um mês. Tão guardado. O que o salmista ele quer dizer com essa palavra? Vai ter oportunidades que eu vou querer chutar o balde, sim. Eu sou homem, sou feito de pó. Mas eu vou esconder a palavra. E quando eu querer chutar o balde, eu não vou conseguir. Porque a palavra do Senhor vai estar escondida no meu coração. Às vezes vai ter momento que a carne vai falar o seguinte: vou vender a vinha, vou vender minha herança, vou dar um pulinho ali no mundo, depois eu volto, dou um jeito, sei lá. Mas quando o crente esconde a palavra no coração, irmãos, ele não consegue. Tem crente que quando quer desviar, ele nem consegue isso, irmãos, porque a palavra do Senhor está escondida em seu coração. E o Espírito Santo está te convidando nesta noite: esconde esta palavra no seu coração. Não abra mão da sua herança. Vai ter momentos na sua vida que a luta financeira vai pesar. Lá no seu casamento, às vezes, vai estar de puta cabeça, aquela briga toda. Às vezes dá vontade de chutar o balde, vai acontecer situações. Mas quando você está com a palavra do Senhor escondida, você não vai conseguir abrir mão da sua herança.
Esconde em nome de Jesus a palavra em seu coração, para não pecar contra o Senhor. E o que aconteceu com esse homem? Não conhecido muito bem pela sociedade, mas muito bem conhecido pelo Espírito Santo. O que aconteceu com este homem? Acabe, ele chega na sua casa, como nós lemos no versículo 4, aborrecido, magoado, porque Nabote falou não para ele. Deitou, não comeu, não dormiu, fez manha. Sua esposa chega, Jezabel, vê seu marido daquele jeito e fala: o que está acontecendo aí? O que está acontecendo? Por que você está desse jeito? Aí ele contou a história. Queria comprar a vinha de Nabote, comprar a herança dele, transformar em horta. Nem a vinha ele queria transformar em horta. E ele disse: não vou vender a herança dos meus pais. Aí Jezabel fez o seguinte: é uma mulher cheia do diabo. Ela planejou uma situação. Ela contratou 2 atores e diz para ele, escrevendo numa carta: olha, eu vou fingir de santo. Estou simplificando aqui. Eu vou fingir de santo. Eu vou fazer um jejum para adorar o Deus e para o rei. E nessa situação, contrate 2 atores, coloca Nabote num lugar bem destacado e peça para esses 2 atores falar o seguinte: Nabote, ele amaldiçoou, ele blasfemou contra o rei e contra Deus, ela sabendo que a lei dizia que se alguém blasfemasse era para ser apedrejado. E, de fato, tudo que Jezabel planejou contra Nabote foi executado. Nabote, ele sentou-se num lugar destacado naquela multidão. Os 2 atores se levantaram e começaram a gritar: Nabote blasfemou contra o rei e contra Deus. E naquela manhã ou noite, não sei, tarde, naquele dia, Nabote morreu apedrejado. Às vezes parece que essa história tem um final triste, sabe? Um final feliz, porque um homem, ele foi fiel. Um homem que servia a Deus morreu daquele jeito. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Talvez tem situações na sua vida que estão acontecendo, parece um monte de injustiça. Já aconteceu isso com você? Gente falando coisas de você ou de mim que não são verdades. Talvez você foi demitido do seu emprego por uma mentira que falaram de você, sabe? Mas nós cremos num Deus justo. Cremos no Deus justo. Deus foi fiel com Nabote. Hoje eu tenho certeza, não sei se o Acabe foi para o céu ou para o inferno, eu não sei disso. Mas eu tenho certeza que Nabote, ele está lá na Nova Jerusalém, dizendo o seguinte: valeu a pena ser fiel. Valeu a pena ser fiel. Deus honra, e pega isso, irmãos. Deus honra aquele que é fiel com a sua palavra. Deus é aquele que galardoa, aquele que presenteia. Mesmo que a sociedade olhe: nossa, aconteceu uma tragédia com esse crente, olha a situação, olha como ele morreu. Tem um Deus que estará te honrando em nome de Jesus. E através dessa situação hoje, mais ou menos cerca de 3.000 anos depois, estamos falando da história, do testemunho deste homem, que não era conhecido na sociedade, mas hoje, aleluia, no ano de 2025, estamos falando deste homem, dando testemunho dele, de um homem que foi fiel ao Senhor. Que legado você vai deixar para essa terra? Que legado você deixará em nome de Jesus? Oportunidades vão ter, irmãos. Oportunidades vão ter. Mas eu vos digo que com toda a certeza, vale a pena ser fiel a Deus. Na sua vida com Deus. Mesmo que você é taxado como chato. Mesmo que você é taxado como ignorante pela sociedade. Mesmo que as pessoas não entendam a sua conduta, não entendam o seu caráter cristão,
Vale a pena ser fiel a Deus. Um dia, irmãos, eu trabalhava numa empresa, eu trabalhava na produção, tinha feito uma faculdade, a faculdade de administração, e estava na empresa, mas trabalhava na produção, e não entendia porque eles não me davam oportunidade de crescimento. Mas um dia eu tive a ousadia e perguntei, né? Haveria uma oportunidade de trabalhar no setor de vendas, e eu perguntei para eles, eu gostaria dessa oportunidade, por que vocês não estão dando oportunidade para mim? Aí de tanto questionar, e eles não deram, eles preferiam contratar uma pessoa de fora, um colega meu que trabalhava no escritório, ele revelou o que acontecia nos bastidores. Ele falou o seguinte: Maicon, quando abria a oportunidade de venda, eles até falavam de você, mas eu vou te perguntar uma coisa, eu te conheço muito bem, de anos e anos. Eu te pergunto uma coisa, você vai mentir para os nossos clientes? Você vai mentir? Se você mentir, a oportunidade é sua. Você vai mentir? E eu falei, de jeito nenhum. Então, Maicon, esse serviço não é para você. Porque se porventura o cliente falar para ligar para a empresa, para o vendedor, a data era hoje de ter chegado aqui, na minha loja, no meu comércio. Por que não chegou? Você terá que mentir, aconteceu isso, o caminhão quebrou, não sei o quê, dá uma migué. Você vai fazer isso? Não vou. Falei, amém, então. Então eu não quero essa oportunidade. Mas passou o tempo, eles abriram uma oportunidade para mim numa situação ao contrário. Em vez de eu ser vendedor da empresa, eu era o comprador da empresa. E as pessoas mentiram na minha cara dura. E eu entendi, irmãos. E Deus foi tão fiel na minha vida, naquela empresa. Sabe? Eu poderia ter recebido a oportunidade. Primeiro, eles não queriam dar porque sabiam do meu caráter cristão, graças a Deus. E quando eles me ofereceram, me dando as condições, e eu neguei, parecia que seria um prejuízo para a minha vida, porque eu ainda iria voltar para trabalhar na produção, poderia estar no escritório. No futuro, Deus me honrou de tal maneira naquela empresa, irmãos, que eu fico admirado o que o Senhor fez comigo naquela empresa. Mesmo em crise, Deus me dando sabedoria e empatia com os fornecedores, sabe? E eu fui muito honrado naquele lugar, né? Saí de cabeça erguida. Então eu gostaria de, através desse testemunho, dizendo, vale a pena ser fiel ao Senhor. Sabe, a oportunidade de você mentir, a oportunidade de você enganar, a oportunidade de fazer coisas errôneas vai aparecer, de desagradar, de vender a sua vinha, mas vale a pena ser fiel a Deus. Promessas do Senhor para a sua vida, irmãos, de fidelidade com o Senhor. Eu vou ler rápido, eu gostaria que a mídia abrisse Apocalipse 2:7. Olha que a Bíblia diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Vocês observem no começo, diz, aquele que tem ouvidos. Todo mundo aqui tem ouvido, né? A humanidade toda, todo mundo, todas as pessoas dentro da igreja e fora da igreja têm ouvidos. Infelizmente, nem todos ouvem a palavra do Senhor como o nosso irmão ministrou. Então, nesta manhã, ouça a palavra do Senhor. Olha a promessa que Acabe talvez não teve, não contemplou, mas Nabote ele contemplou. Ele deu direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2:11. Ao vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Apocalipse 2:7. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Harabaceia. Apocalipse capítulo 2, versículo 28, promessa do Senhor para a sua vida. E eu lhes darei, aleluia, a mesma autoridade que recebi a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Apocalipse 3:5. Ao vencedor será igualmente vestido de branco,
branco, jamais apagarei o seu nome no livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos anjos. Apocalipse 3:12. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, aleluia, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu nome. Apocalipse 3:21. Ao vencedor darei direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei no trono do meu Pai. Em nome de Jesus, receba as promessas do Senhor sobre as tuas vidas, em nome de Jesus. Estamos num ano profético, o ano a qual vamos viver as promessas do Senhor, e a maior promessa que nós temos, sabe qual é? A vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. 1 João capítulo 2, versículo 15 diz: a promessa do Pai é esta: vida eterna em Cristo Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Oh Deus, Espírito Santo, que nessa manhã possamos, através dessa palavra, termos essa consciência que o adversário ele vai se levantar, o adversário vai nos tentar, o adversário ele vai nos oferecer coisas, mas que não possamos vender, que a gente não venha vender a nossa herança, mas sim que nesta manhã, irmãos, venhamos adorar o nosso Deus, agradecendo pelo bem, pelo feito na cruz do Calvário, de termos a vida eterna em Cristo Jesus. Deus querido, maravilhoso Pai, a Tua palavra foi lançada, em nome de Jesus, uma palavra consciente, na qual o Senhor nos ministrou nesta manhã. Deus, em nome do Senhor, temos um inimigo, aleluia, que é o diabo, nosso adversário, Senhor, que vem nos atentando a abandonarmos a nossa fé, que nos tenta a entregarmos a nossa herança para Ele. Deus, em nome do Senhor, que nessa manhã, Espírito Santo, venha dar força para a Tua igreja a resistir de toda a armadilha do diabo, a toda a oferenda do diabo. Dê autoridade para a sua igreja a apontar o dedo na cara do diabo e dizer: não vou vender a minha herança, não vou vender a minha vinha, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado, Senhor, pela salvação eterna, Cristo. Muito obrigado, Jesus, por ter morrido na cruz do Calvário, por ter pago um alto preço, Pai amado, e hoje aqui estamos glorificando e adorando e exaltando o Teu santo nome, pelo bem a qual o Senhor nos concedeu, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Ainda de olhos fechados, porventura nesta manhã tem alguém ainda que não aceitou Jesus. Essa herança, essa promessa do Senhor só vai se cumprir quando entregarmos a nossa vida para Cristo, reconhecermos Ele como o único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida. Tem alguém ainda que não aceitou Jesus e gostaria de aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Ou houver alguém que está desviado dos caminhos do Senhor e gostaria de voltar? Tem alguém em nome de Jesus? Pode levantar a mão se houver alguém. Todos são de casa, todos são crentes. Deus continue abençoando o Teu povo, continue derramando a Tua graça maravilhosa e nos dê força, Senhor, para que a gente, no dia na qual o Senhor venha nos buscar, nós poderemos Te glorificar e adorar para sempre. Nos conserva, Pai amado, nos dê força, Espírito Santo, porque sozinho não conseguiremos, mas com o Senhor, Espírito Santo, podemos todas as coisas, em nome de Jesus. Aleluia, louvemos ao Senhor.